De Platão, 428 a 347 a.C., a Heidegger, 1889 a 1976, a tradição filosófica é repleta de teorias e ensinamentos sobre a morte. Tema tão amedrontador quanto instigante. Schopenhauer, 1788 a 1860, um dos mais ilustres pensadores alemães do século XIX, chega ao ponto de afirmar que a morte é a musa da filosofia. E por isso, Sócrates definiu a filosofia como preparação para a morte. E aí, pessoal? Mais uma vez aqui, seja bem-vindo ao canal. Já damos aí, né, uma certa arrepiada para falar dessa moça, dessa senhora que nos acompanha aí, que é a Dona Morte, mas com esse olhar da filosofia, para a gente entender que faz parte da vida. A morte faz parte da vida. É uma coisa que a gente, claro, não deve ficar preocupado, que não vale a pena, mas entender, compreender a sua dimensão, entender o seu processo dentro da vida, dentro do desenrolar, do desenvolver, não só do ser humano, mas o que nos interessa aqui é o ser humano, mas os animais, as plantas. Então a morte é presente em toda a vida, em toda a natureza. Bem, a gente está chamando esse nosso bate-papo, essa conversa de ciclo da vida. É um texto que a gente adaptou da Lia Luft e eu tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo. O tema morte, ele é recorrente na filosofia. Na verdade, muitos dizem que não existiria filosofia se não fosse a necessidade que temos de entender a morte e racionalizá-la. E aí, enfim, podemos aceitá-la e convivemos com essa que é a única certeza que temos em vida. Apesar de recorrente, a morte não é tratada da mesma forma pelos filósofos, e assim apresenta variações de correntes e de pensamentos. Já pensou na morte? Acho que sim, né? A gente vai chegando a uma certa idade e aí a gente começa a pensar mais um pouco, parece que ela vai se aproximando, como diz alguns, a gente vai sentindo o bafo dela, né? Bem, de qualquer maneira, pessoal, buscar entender essas teorias pode nos ajudar a ter uma relação de clareza com a morte, obviamente de menos sofrimento, que é o que nos interessa. A gente está aqui com o nosso canal Pensar com Liberdade, né, para trazer até vocês os temas, não para a gente ficar deprimido, para a gente se sentir mal, mas para tratá-los, para poder entendê-los, para poder debatê-los, conversar, e aí, pensando melhor, a gente pode viver melhor. Olha só, o parentesco entre o exercício filosófico e a experiência da morte aparece em destaque em um dos mais belos diálogos platônicos, Fédon, dedicado ao tema da imortalidade. Do Platão, aconselho que vocês dêem uma lidinha nele, hein? Bem legal. Tem algumas traduções aí para o português que realmente conseguiram pegar a essência do que foi escrito à época em grego. Confere aí nas livrarias, na internet, você vai encontrar uma versão que vai te agradar. Essa obra ela foi escrita em 360 a.C. A obra seminal de Platão narra os últimos momentos da vida de Sócrates, instante antes de tomar a cicuta, que era um veneno, em cumprimento da pena capital ao qual foi sentenciado pela sociedade de Atenas.